Na condição de trabalhador da Casa do Caminho, nós fomos convidados a falar a respeito da esperança. E assim vamos fazer alguns comentários a respeito desta virtude, mas não somente a respeito dela, visto que a esperança tem duas companheiras inseparáveis, que é a fé e a caridade. Nós estamos em setembro, mês este dedicado para uma campanha muito importante para a sociedade humana, que é a campanha em defesa da vida, em favor da vida, assim. E a União Municipal Espírita, neste ano, está com a segunda jornada em defesa da vida. O Setembro Amarelo sinaliza para nós um mês especial para nós fazermos esta defesa da vida, não ao suicídio. E nós vamos começar a falar a respeito da esperança, lembrando da primeira carta aos Coríntios, escrita por Paulo, onde ele encerra essa belíssima carta, dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Dentre estas três, porém, a maior delas é a caridade. Nós vamos encontrar em algumas traduções o termo amor no lugar da caridade. Mas não se perde nada ao fazermos a análise desta carta. Porque a caridade, ela só existe com amor. E com amor, automaticamente, nós vamos fazer caridade. Não é por um acaso que Paulo colocou esta sequência: fé, esperança e caridade. Com certeza, nesse momento, ele estava sendo inspirado para que ele cunhasse esta sequência. E nós devemos entender que Paulo está se referindo a virtudes, as três virtudes divinas. Estas três virtudes divinas faz com que nós, ao trabalhá-las, venhamos adquirir e desenvolver no nosso ser as virtudes humanas. Nós vamos encontrar na codificação da doutrina espírita vários relatos a respeito dessas três virtudes, igualmente nesta sequência. Como nós vamos ver na questão 941 do Livro dos Espíritos, no último parágrafo da resposta dada a um questionamento, quando os Espíritos dizem que os Espíritos dizem assim: ao justo, o questionamento era com relação à morte. Eles respondem que ao justo nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará, cujo olhar lhe seja de temor. Nós vamos ver que, assim, a fé
dá certeza ao justo esta vida melhor, esse futuro melhor. A esperança de um mundo agradável, de momentos mais agradáveis. E a caridade, a consciência tranquila de ter feito o que deveria ser feito. Também na questão 942, num questionamento a respeito de felicidade, os espíritos superiores também dão, na resposta, fazem alguma referência à fé. E esta fé, que Paulo se refere na carta aos espíritos superiores, na codificação, como na mensagem do Espírito José, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca lá a fé, mãe da esperança e da caridade. Esta fé não é crença. Esta fé é virtude. Esta fé é a nossa fidelidade ao Criador. Nós, com esta fidelidade ao Criador, nós não vamos cruzar os braços diante das adversidades, porque fé é movimento. É nós nos movimentarmos em busca daquilo que nós queremos. Porque a fé-crença, ela nos torna seres inertes. Porque é uma fé cega, nós acreditamos porque alguém disse que assim deveria ser. Existem vários atos de fé, mas a virtude fé nos coloca em movimento, em direção ao Criador. Quando ele fala na fé, nessas respostas dadas pelos Espíritos, que estão contidas em O Livro dos Espíritos, ele faz uma referência ao futuro. Hoje, nós podemos estar enfrentando dificuldades. E nós estamos, realmente hoje, no contexto mundo terreno, além de nós estarmos num mundo de expiações e provações que coloca adversidades diante de nós, para que nós, através dessas adversidades, venhamos a conquistar as virtudes e nós nos desenvolvermos moralmente, intelectualmente. Tem mais, hoje, no presente momento, esta pandemia. Esta fé, fidelidade, esta fé no futuro, nos dá essa certeza de que amanhã será melhor do que hoje. E amanhã sendo melhor do que hoje, automaticamente, nós iremos fazer com que, através dos nossos atos, nós façamos este hoje de uma forma, vivenciando ele, nós conseguirmos este melhor amanhã. Emmanuel, ele nos diz assim: o homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora, pelo que sente, examina os sentimentos alheios. E muitas vezes essas adversidades que surgem diante de nós introjetamos no nosso ser, cores sombrias. Se torna, parece, tudo cinzento para nós. E estas cores cinzentas, este sombrio no nosso interior, muitas vezes acontece em função da falta de uma destas virtudes. Nós, ao perder
essa expectativa do amanhã melhor, nós ficamos introjetados no hoje e pensamos tão somente no quanto está difícil, no quanto está ruim. Hoje, talvez nós tenhamos sofrido uma desilusão amorosa, nós nos apaixonamos por alguém, e em função desta paixão nós enxergamos tão somente como o objetivo, como o alvo da nossa felicidade, aquele ser que nós elegemos para nos fazer feliz. Mas este ser que nós elegemos para nos fazer feliz, assim, a aspiração dele era outra. E ele, por ter uma outra aspiração, não vai fazer essa felicidade para nós. E nós nos desiludimos. E esta desilusão, assim, nós introjetamos no nosso ser e imaginamos que a nossa felicidade seria somente com aquela pessoa. E daí, pela falta dessa perspectiva de felicidade futura, por essa nossa falta de fé no futuro, nós vemos ao nosso redor com as cores que estão no nosso íntimo. Mas quando nós revertermos estas cores através desta virtude, fé, fidelidade, nós vamos perceber que a felicidade, a nossa felicidade, ela não depende do outro, mas sim de nós mesmos. De como nós estamos pensando, encarando e o que nós estamos fazendo para sermos felizes. E a fé, ela nos dá este alento, ela nos move na busca desta felicidade. E a esperança é o combustível que faz a nossa fé se movimentar. Porque esta virtude esperança, ela não é conjugada do verbo esperar. A esperança do verbo esperar, nós apenas esperamos que as coisas aconteçam. Mas esta virtude, esperança, que é uma virtude divina, que está em nós e depende tão somente de nós fazer com que ela se movimente. Ela nos move, ela nos impulsiona para nós buscarmos alcançar o objetivo almejado. Nós podemos citar como exemplos práticos, assim, coisas físicas. Jesus, em todas as suas parábolas, ele fazia alguma alegoria às coisas do dia a dia. E nós podemos fazer isso hoje. Nós estamos vivendo, assim, num período da história da sociedade humana que requer de nós essas três virtudes. Como nós já dissemos, a fé, fidelidade, a nos dar a certeza de um futuro melhor. A fé no futuro e neste futuro melhor. E a esperança nos dá o móvel para nós alcançarmos este futuro melhor. Nós sabemos que, diante da pandemia, muitas adversidades se fizeram à nossa frente. Irmãos nossos que tiveram que retornar para a espiritualidade,
irmãos nossos que sofrem diante desta separação, irmãos nossos que estão passando por necessidades físicas em função do desemprego, em função de não poderem trabalhar, tendo dificuldades financeiras para a manutenção do lar. Mas se nós ficarmos dentro de casa, tão somente tendo a esperança do esperar, dificilmente alguém chegará na nossa porta, bater na nossa porta e perguntar se nós estamos precisando de algo. Se nós perdemos o emprego e nos recolhermos dentro do nosso lar, permanecermos sentados, esperando, dificilmente nós iremos ser realocados em um campo de trabalho. Agora, se nós temos a fé, nos movimentamos na fé e fidelidade, temos a esperança, que é o móvel da fé, que é o combustível que nos movimenta, nós vamos sair de casa, nós vamos ir em busca. Nós vamos, talvez hoje, conversarmos com 2, 3, 4, 5 e retornar para o nosso lar sem um resultado positivo. Mas amanhã ou depois, alguém nos oferece a oportunidade do trabalho. Então, a esperança, virtude, é este combustível que nós devemos manter ativo no nosso ser para nós buscarmos alcançar os nossos objetivos. E estas duas virtudes nos levam para a terceira colocada por Paulo nesta carta, que é a caridade. E quando nós falamos em caridade, nós não estamos a falar nos atos de caridade, mas sim nesta virtude, que é a prática do bem. Porque muitas vezes nós até promovemos alguns atos, mas a nossa vivência no dia a dia, a nossa maneira de pensar não condiz com a virtude e caridade. Porque nós até fizemos aquele ato, mas recriminamos aquele que está sendo beneficiado. A nossa maneira de conviver com os outros não condiz com o amor, porque nós recriminamos, porque nós criticamos, porque nós julgamos, porque nós condenamos. Então nós devemos fazer esse diferencial entre o ato e a prática do bem. A prática do bem faz com que os nossos atos de caridade realmente sejam caridade. E que o nosso dia a dia, na convivência com aqueles que nos rodeiam, que convivem conosco por uma razão ou outra, seja de amor, seja de respeito. Que a nossa vivência com os outros seja de responsabilidade. Por isso que, nesta tarde de hoje,
ao abordarmos estas três virtudes, nós reforçamos a valorização da vida, para que através da valorização da vida, nós não venhamos a incorrer neste erro grave chamado suicídio. Que tenhamos a fé, que tenhamos esta fidelidade para com o nosso Criador, para que através desta fidelidade ao Criador, nós tenhamos esta certeza do futuro, que nós não venhamos a perder a fé diante de acontecimentos que nós não gostaríamos de estar passando. Porque Deus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua justiça, com todo o seu amor, Ele não nos criou para nós sofrermos. Ele não nos criou para nós tão somente termos desilusões na vida. Deus, este ser de uma inteligência tal que é a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo, nos deu a vida. E no momento em que Ele nos deu a vida, Ele traçou para nós um objetivo, que é nós nos aperfeiçoarmos, que é nós nos tornarmos espíritos puros. Mas para nós conseguirmos este estágio de espíritos puros, nós precisamos passar por algumas provas. E uma delas é de nós perdoar aqueles que nos ofendem, que é nós sermos caridosos, que é nós sermos bondosos. Este ser que nos deu a vida, Ele nos deu a liberdade, que nós podemos pensar e agir de acordo com a nossa vontade. Mas junto a esta liberdade, Ele nos colocou do lado dela a responsabilidade. Então nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós pensamos, por tudo aquilo que nós fizermos, igualmente por tudo aquilo que nós deixarmos de fazer. E diante desta nossa liberdade, às vezes nós praticamos alguns atos que não condizem com a terceira virtude colocada por Paulo, que é a caridade, que é a prática do bem. Nós prejudicamos aqui e ali. E se faz necessário nós reparar esses nossos erros. E a forma de nós repararmos estes erros, às vezes é através da dor, para nós conseguirmos acordar para a realidade da vida. A dor hoje não é um castigo.
a dor, é um sinal, é uma dádiva de Deus em nosso favor, para que nós consigamos, através dela, percebermos aquilo que nós devemos mudar em nós. A ciência diz que a dor é um sinal fisiológico da necessidade de extirpar algum mal no organismo. E a dor, a dificuldade, é um sinal de que nós devemos olhar com outros olhos e termos um outro olhar para a vida e despertarmos para a realidade da vida. Desilusões, todos nós vamos ter num determinado momento. Para uns talvez mais acentuado, para outros menos, mas elas se farão diante de nós. Que nós consigamos, através da fé no futuro, não amargarmos a dor da desilusão e sofrermos, e valorizarmos a nossa vida, para que através da valorização da nossa vida, nós consigamos auxiliar aqueles que convivem conosco. Através da esperança, nós nos movermos e conseguirmos reverter a situação que nós estamos vivendo. Se a nossa situação hoje é de dificuldade financeira, de nós buscarmos os devidos recursos para resolver esta situação. Se nós estamos por demais acostumados, como diz o ditado popular, de uma vida boa, sem dificuldades, e no momento ou outro surgir essas dificuldades, mas que nós consigamos antes disso olhar ao nosso redor e ver que as outras pessoas que convivem conosco, elas não vivem da mesma maneira. Que existem essas dificuldades, que existem essas diferenças, para que através dessas diferenças nós consigamos nos auxiliar mutuamente e nesse auxílio mútuo nós não sucumbirmos e não deixarmos outros sucumbirem. Esta virtude, esperança, é o combustível para nós alcançarmos aquilo que nós queremos. Alimentemos este combustível no nosso ser através da nossa prática no bem, através da vivência dos sentimentos fraternos para com aqueles que convivem conosco. E assim, nós conseguirmos, quem sabe, num futuro próximo, que bom que fosse num futuro próximo, mas se não for, um futuro um pouquinho lá na frente, nós vermos que os números que hoje são alarmantes de suicídio, o número de suicídios alarmante, tenham diminuído. Porque através do exemplo individual de cada um de nós, ao nós exemplificarmos para os outros a fé, fidelidade, de nós exemplificarmos para os outros a esperança, de nós exemplificarmos para os outros a caridade ou o amor, nós fazer com que através destes nossos exemplos
eles percebam que eles também podem, assim como nós, ter esta felicidade relativa que o mundo oferece a nós. Com a dificuldade aqui ou ali, esta ou aquela, mas nós sermos felizes, termos esta felicidade relativa, porque nós estamos vivendo num mundo de expiações e provações, que oferece a cada um de nós exatamente aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento espiritual. Bendizemos a vida. Gratidão a Deus pela nossa vida. E ao bendizer pela vida e sermos gratos pela vida, nós igualmente valorizarmos a vida. E com isto, nós temos a certeza de que aqueles que nos amam, que desejam o nosso progresso, estarão sempre junto de nós, nos influenciando cada vez mais para as conquistas morais. Fiquemos com Jesus em nossos corações e não nos esqueçamos, não deixemos de lado a fé, a esperança e a caridade. Muito obrigado a vocês, caros irmãos, que irão nos assistir através das redes sociais. Que a paz de Jesus seja uma constante em nós. Que assim seja.